duas aulas, tá? Que é a de ontem e a de hoje, lá no Classroom também. Todo mundo consegue ver a minha tela, gente? Sim, Carol. Sim, Carol. Gente, qualquer dúvida, vocês podem Sim. fazer, tá bom? Seguinte. Certo. Terezinha, você tá por aí? Acho que a internet dela caiu. Pronto. Eu vou Oi, iniciar. Carol, tô aqui. Oi, Tô Terezinha. aqui. Pode deixar a parte de perguntas comigo. Bom dia. Obrigada. Bom dia, Terezinha. Vamos só lembrar aqui um pouquinho da aula passada, né? A gente descobriu na aula passada como é que a gente encontra as raízes de uma função. Para a gente encontrar a raiz da função, né? Basta a gente fazer delta e Bhaskara, né? Sabendo que delta é b ao quadrado menos 4ac. E o Bhaskara, né, vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ok? Outra forma da gente descobrir se um número é a raiz, basta a gente verificar a igualdade. No momento que a gente substitui esse número no valor de x, né? Zero precisa ser igual a zero. Se essa igualdade for verdade, então significa dizer que aquele número é uma raiz. Ok? E daí a gente tinha parado na aula passada, né? Quando a gente estava falando do trinômio do segundo grau. Bom, a equação de segundo grau, a função de segundo grau, que tem essa carinha, né? Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a y, né? Ou f de x. Isso daqui, ax ao quadrado mais bx mais c, que é o trinômio do segundo grau, ele pode ser reescrito da seguinte forma. A, lembrando que A é o mesmo daqui, tá? Vezes x menos x1 vezes x menos x2. Sabendo que x1 e x2 são raízes da minha função. Como é que eu encontro as raízes? A partir do delta e do x. Ok? Sabendo que eu posso escrever uma sentença matemática, né, um trinômio do segundo grau desta forma, a gente consegue, a partir disso, encontrar a nossa função. Ai, Carol, mas como assim? Vocês sabem, né? Eu imagino que vocês saibam, que uma função do segundo grau, ela tem, né? Vamos só adiantar um pouquinho a aula da semana que vem. Ela tem essa carinha mais ou menos, né? Percebam que, diferentemente, né, da função do primeiro grau, ela corta os eixos, tanto o eixo y, né, quanto o eixo x, em 3 pontos. 1, 2, 3. Ok? Sabendo disso, né, e vejam aqui a diferença, deixa eu fazer aqui rapidinho. X, y, né? Uma reta só corta os eixos em 2 pontos. Olha só que interessante. Isso significa dizer o seguinte, que para uma função do primeiro grau, eu preciso, para montar reta, de pelo menos 2 pontos. Já uma equação do segundo grau, para eu montar, né, ou para eu descobrir essa função, eu preciso de pelo menos 3 pontos. E aí, né, a gente consegue substituir neste trinômio e encontrar o valor de A. E depois que a gente encontra o valor de A, o valor de B e C vem naturalmente. Como assim? Geralmente, a questão te dá as duas raízes e algum outro terceiro ponto. Então, as raízes eu substituo em x1
e em x2. O terceiro ponto, eu vou substituir em x e em y. Eu sei que não ficou tão claro assim, por isso, a gente vai fazer aqui um exercício que eu acho que vai abrir bastante a mente de vocês, certo? Qual é a página, Carol? Não é do módulo ou é do módulo? É do módulo. Teoria Tá na essa. teoria, isso. Ah, tá. As demais questões que estão no módulo, que não é da teoria, eu coloquei todas aqui, ó. Página 38, questão 2. E assim lá vai. Vamos lá. Olhem só. Encontre a sentença matemática da função do segundo grau que satisfaça f de 2 igual a zero, f de 4 igual a zero e f de zero igual a 8. Alguém consegue identificar as duas raízes nessas afirmações? 2 e 4. Perfeito, que o Maria falou, não foi? Isso. Então, olha só. Aqui a gente tem duas raízes, como bem Maria falou. Olha, 2 e 4. Aqui a gente vai ter o ponto 2 e 0 e 4 e 0. Como é que a gente descobre que isso é uma raiz? Tá? A gente descobre que quando y é igual a zero. Olha aqui, y é igual a zero e y é igual a zero. Então, a gente tem essas duas raízes. E a gente tem um terceiro ponto, que é o ponto 0 e 8. Até aqui, gente, para definir os pontos, está tranquilo? Ou alguém tem dúvida? Ô, Carol, se fosse f de 2 é igual a um número diferente de zero, Não seria a raiz continuaria sendo 2? Não, aí não seria raiz. Só se configura raiz quando y é necessariamente igual a zero. Então, Carol, Certo. toda vez que o ponto for igual a zero, vai ser y igual a zero, né? Isso, quando você tiver. É dessa forma aqui, ó, escrita exatamente dessa forma. Deixa eu apagar aqui, para ficar mais fácil de enxergar. Oh, perdão, gente. Quando tiver escrito dessa forma aqui, f de 2 igual a zero, ou f de algum número igual a zero, então significa que este número é a raiz. Entendi. Então, quando for f e 2 igual a zero, ou f igual a outro número igual a zero, vai ser y igual a zero. Isso, perfeito. Então, esses vão ser os dois pontos. Na verdade, isso daqui é um ponto só, né? São os dois valores de x e y que me dá um ponto, né, cartesiano. Lembra que o ponto, né, ele é formado por x e y. Para eu ter este ponto cartesiano, eu preciso necessariamente ter um valor de x e um valor de y. Sabendo que a gente geralmente escreve assim, né? F de x. Então, o número que está aqui dentro é o valor de x. Então, no caso aqui, o 2 é o valor de x, tá? Igual a zero. Então, o número que você está igualando, neste caso aqui, por exemplo, é o 8, né? É o valor de y. Tá claro? Certo, Carol. Eu só não entendi, tipo, Eu não tô do. entendendo direito, não, Carol. Eu também Não? não. Tipo, a parte do que o zero é igual ao 8. Não, nem é só isso, eu não tô entendendo o assunto. Certo. Olha só. Aqui a gente tem o ponto cartesiano é x, y. Lembre-se que é muito parecido com o que a gente tinha visto lá na equação do primeiro grau, tá? x, y. Sempre o ponto cartesiano lá vai ter uma coordenada x e uma coordenada y, tá? Por enquanto, o que eu quero que vocês entendam é como é que a gente consegue ler isso daqui de forma a gente encontrar um ponto, certo? Neste caso aqui, o ponto é 2 e 0. Eu acho que não sei se foi Duda. Tá claro Foi, isso? foi eu, Duda.
Sim, claro. isso. Aham, Isso daqui, como é que eu encontrei este ponto? Sim. aham. X, Y. A mesma coisa aqui, ó. 4 e 0. X, Y. Tudo bem? Entendi. 0 e Sim. 8. X, Y. Até aí, tranquilo? Aham. Sim, eu entendi agora. Sempre que a gente tiver y igual a 0, significa que aquele ponto é uma raiz. Ó, raiz, raiz. Esse daqui é raiz? Não. 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 Se quiser. Bom, certo? Certo. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Duda? Sim, agora sim. Então vamos lá. Olha só. A minha equação de segundo grau, ela é escrita da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c Mas igual sim. a isso. Uhum. Sim. Posso reescrever este fenômeno da seguinte forma: a Menos x menos x1 vezes. x menos x2 igual a y. Tranquilo até aí? Sim. Isso aqui, ó, não é igual ao outro. Eu tenho duas raízes, essa raiz e essa raiz. Então, eu vou pegar o valor de x e substituir tanto em x1 quanto em x2. Olhem só. A vezes x menos 2, meu ponto aqui, tá? Quer dizer, o valor de x do ponto, x menos 4, igual a y. Até aqui tudo bem, gente? Ô, Carol, Sim. não entendi não. Qual parte que você não entendeu? Essa dessa fórmula que você colocou aqui. Certo. Ax menos 2. Ax menos 1 vezes x menos 2 igual a y. Tá. E se não ia Seguinte, botar um valor no lugar de X, você pode repetir que falhou para mim aqui? eu não poderia botar o valor, no caso 2 no lugar de X? Não, não. O 2 não é uma raiz? O 2 não é uma raiz? Então, eu vou colocar ou no valor de x1 ou no valor de x2. Tanto faz. Por quê? Porque x1 e x2 são necessariamente a minha raiz. São as minhas raízes, né? No plural. São as minhas raízes, tá? Ah, sim. Então, eu só vou colocar a raiz no lugar da raiz. Entendi. Eu quero escrever da seguinte forma: a vezes x menos 4 vezes x menos 2. Eu quero trocar. Pode? Pode. Tranquilamente. Tudo bem, gente? Sim. Tudo. Já No lugar entendi. do X, bota o 0, né? Isso, exatamente. Quem faz 8. sentido? Ficou mais tranquilo agora, por enquanto? É, melhorou. Ô tia, então o X vai substituir pelo zero, né? Eita, Gustavo, isso mesmo. Ah, tá. Alguém que falou assim, mas Carol, eu não entendi com a voz tão mansinha. Eu não sei quem foi. Foi eu, Carol, entendi sim. Foi outra pessoa. Não foi você mesmo? Foi que eu perguntei da fórmula. Então, ó, x1 e x2, né, são as raízes. Então, eu só posso substituir no lugar das raízes as próprias raízes, ok? Agora, eu tenho um terceiro ponto, que é o ponto 0 e 8. X, y. No lugar de x eu coloco 0 e no lugar de y eu coloco 8, né? A
vezes 0 menos 4 vezes 0 menos 2. Olha, x. Então, vou colocar 0, 0. Igual a 8. 8. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora eu vou resolver isso daqui e achar o valor de A. Então, fica A vezes menos... Mas não é o y que é igual a zero? Não, eu tô falando deste ponto aqui agora, ó. Desse carinha daqui, certo? Esses dois aqui, o 2 e 0 e 4 e 0, eu já substituí nas raízes. Porque sim. Aí você pegou esse terceiro e eu coloquei nos dois, né? Exatamente. É. Então, vai ficar menos 4 vezes menos 2, eu vou fazer aqui em cima, vai dar mais 8, porque menos com menos é mais. Mais. 4 vezes 2, 8. 8A igual a 8. A é igual a 8 dividido. A é igual a 1. Poxa, a gente já tem o valor de A. Olha só que interessante. A é 1. Então, eu vou pegar o valor de A e vou substituir aqui, ó. Certo? Então, vai ficar 1 vezes x menos 2 vezes x menos 4 igual a y. Quando eu fizer distributiva aqui, eu vou achar o valor de B e o valor de C. Olhem só que mágica. Mágica não, porque isso aqui é matemática de verdade. X vezes x ao quadrado. Quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. 4x. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 4, mais 8, igual a y. X ao quadrado, menos 4 menos 2, menos 6x, mais 8, igual a y. Bum! Acabou. Alguém tem dúvida? Ô, Carol, mas eu posso fazer Não, isso aí ficou se o meu claro. y for igual a zero, né? Isso. Vitor, você estava falando alguma coisa? Não, eu tava perguntando se isso só poderia fazer se y for igual a zero. Você só pode fazer se você tem duas raízes. Ah, certo, entendi. Ô, Carol, para fazer isso, então precisa de 3 funções, né? 3 pontos. Ô, Ah, Pro, isso, 3 pontos. teve um desse na atividade que eu não tinha conseguido fazer, que dava 3 pontos, mas só dava uma raiz e outros 2 valores lá. Acho que a senhora até colocou, que eu vi a senhora passando aí, não sei. Deixa eu ver. Se você ver aí, você fala, tá? Esse, Foi esse daqui? Isso. Ah, tá. Acontece o seguinte. Aqui você tem uma raiz. Isso. Eu acho que isso daqui tem outra raiz. Eu acho que isso aqui é 0. Você confere para mim no livro? Olha, Pro. Página 38, questão 2. Eu copiei isso daqui do livro, mas eu acho que f de 3 aqui é igual a 0. Não pode ser igual a 2, não. Eu copiei do livro. Ô, Pro, tá igual do livro. Tá igual, é? Isso, f de 3 igual a f de 0, que é igual a 2. Isso daqui tem condições de fazer, certo? Só que daí acontece o seguinte. Você cai numa... Pegadinha. Não, nem é pegadinha. É um sistema com 3 incógnitas. Mas eu acho que f de 3 é 0. É igual a 0. Ah, pronto, certo. Como acho assim, tia? F de 3 é igual a 0? Aqui você Ah, vai não, gente. Ah, porque não tem o 0 aí. Isso. Na Ah, verdade, tá. são esses 3 pontos. Eu acredito que isso... Que eu nem olhei, na verdade. Eu acredito que isso possa ter sido algum tipo de erro de digitação, alguma coisa assim. E aí dá para fazer dessa forma.
Ah, certo, pronto. Aí sim eu ia conseguir fazer, certo. Aí aqui dá para fazer Aham. método, tá? Mas de outra forma não dá, não. Ô, Carol, essa questão aí da função, aqui no caso, percebe que só pode 2 pontos, tem que ser igualado a zero, né? Porque se fosse, Isso, por exemplo, 2 pontos diferentes de zero, não poderia. isso, não poderia. Certo. Então pode fazer a mesma regrinha que a gente fez antes. Porque Pode, vira a mesma coisa, duas raízes e outra que tem uma raiz. Aí vai ser o certo. exatamente. Porque neste caso, gente, deixa eu tentar explicar para vocês. Eu vou fazer aqui o gráfico, que eu acho que fica mais fácil de enxergar no gráfico. X, Y. Eu vou fazer aqui de novo, né? Esse daqui bem classicão. Acontece que é o seguinte, olha, você vai ter duas raízes quando o delta é maior do que zero, né? Então, a não ser que você tenha duas raízes iguais. Aí aqui, essas duas raízes é o que a gente precisa para colocar nessa formulinha, tá? Para a gente conseguir utilizar esse método aqui. De outra forma, tá? A gente não consegue utilizar este método. Tudo bem, gente? Ô, Pro, esse 2 aqui, de 0 igual a 2, 2 é o valor de C? Não. Não? Eu pensei, então deixa. Ah, tá. Quando você faz isso, f de 0 igual a 2 é. E nesse caso é. Porque Sim. você tem aqui o x igual a 0. Então, você tem exatamente este ponto aqui, ó. Que é justamente o valor de C. É que é o termo independente, né? Mas isso aí a gente vai ver na semana que vem, tá? Ninguém precisa ficar desesperado, que eu explico melhor semana que vem. Certo, Pro. Ô tia, eu fiz a mesma coisa que a gente fez na questão passada. Eu substituí os de Ótimo. 3 e eu substituí o X, os que estão em X e o de 0 menos Falhou. 1. Eu não ouvi. Oi? Eu não ouvi, desculpe. Falhou. Ah, eu botei A menos, a parênteses 0 menos 1, que tá no, Não, não é no... a menos, Gustavo, não é a menos, não é Ah, a é só A. Ah, desculpa. É, vezes, tá? é Cuidado. a vezes. É porque aqui eu botei menos, não sei por que eu botei aqui. Aí fica Mas x menos menos 1, tá? Porque aqui é menos 1, vezes x menos 3 igual a y. Aí depois você vem com esse outro ponto aqui, ó. A vezes 0 mais 1 vezes 0 menos 3 igual a 2. O X sempre vai dar zero? Não, nem sempre. Isso daqui só foi coincidência, porque aqui tem f de 0, tá vendo? Isso aqui foi pura coincidência. Que a questão deu. Ok. Calma aí, por que o 3 ficou negativo por causa da fórmula? Por causa da fórmula. Lembra que a fórmula, ela é assim, ó. A x menos x1 vezes x menos x2. Então, menos da fórmula com menos aqui do número fica positivo. Então, menos da fórmula com mais do número, aí fica negativo, Ah, tá? Gente, eu vou passar aqui, tá? Página 38, questão 3. Caso alguém tenha dúvida com relação a isso, módulo pode 4? perguntar. Oi? É módulo 4? Módulo 5. Ah, tá bem. A tabela mostra a ô tia, distância. volta aí pra questão anterior, porque eu não entendi porque não deu o resultado, porque era pra ter ficado. Eu não entendi qual é o Não resultado lembro. do 0 mais 1
E do 0 menos 3? Tá, o que que acontece? Menos com menos na multiplicação Dá mais. dá mais. Olha o mais aqui, certo? Certo. E o menos aqui eu só mantenho. Aí eu peguei esse terceiro ponto, que é o ponto 0 e 2, certo? E substituí no lugar de x e substituí aqui no lugar de y. Tudo bem? Tudo. Eu Tá peguei aqui e certo. coloquei x, 0, né? Os dois x são 0. E o y é 2. Certo. Aí vai ficar menos 3a, fazer aqui rapidinho, igual a 2. A é igual a menos 2 terços. Ah, então fez 3 vezes A. Peraí, Ah, não entendi direito. eu fiz o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui direitinho, vou fazer mais com mais calma. A vezes 1, porque 0 mais 1 é 1, certo? Vezes 0 menos 3 igual a 2. Então, 1 vezes menos 3. 3 menos 3a, igual a 2. Vou multiplicar aqui por menos 1. 3a igual a menos 2, a igual a menos 2 sobre 3. Ah, entendi. Entendeu? Aí depois só é substituir aqui o a, e aí encontra o valor de b e o valor de c. Certo, entendi agora. Ótimo. Alguém mais tem dúvida, gente? Vou passar aqui. Se alguém tiver dúvida, por favor, pode falar sem vergonha, tá certo? Ô, Carol, no lugar do AX mais BX igual a Y, vai colocar no lugar do A menos 2 terços, né? Isso, Pra perfeito. resolver. Aí vai ficar assim, ó. Deixa eu acabar de fazer logo isso aqui. Menos 2 terços vezes x mais 1 vezes x menos 3 igual a 0. E aí aqui, faz a distributiva, né, e encontra a resposta. Olha só, eu vou fazer esse vezes esse, vou manter aqui o menos 2 terços, aí vai ficar x ao quadrado menos 3x, olha aqui, mais x menos 3, igual a 0. Aí agora eu vou fazer a distributiva com o valor do menos 2 terços aqui. Ô, gente, só um minutinho. Dudu, para! Para. No lugar que estava tocando Havoc aqui. Agora eu vou fazer a distributiva. Ó. Na verdade, eu vou primeiro fazer essa soma aqui, né? Que fica mais fácil. Menos 2 terços. X ao quadrado. Menos 2x, porque menos 3 menos 3x mais x é igual a menos 2. Menos 3. Agora eu vou fazer a distributiva. Aí vai ficar menos 2x ao quadrado sobre 3. Multipliquei este por este. Agora eu vou multiplicar este por este. Vai ficar mais 4x ao quadrado sobre 3. Agora eu vou multiplicar o último termo. Olha só. Mais, tá? 2 vezes 3, 6, dividido por 3, igual a 0. Olhem só que interessante. Vai ficar menos 2, na verdade nem é igual a 0, é igual a y. Menos 2x ao quadrado sobre 3, mais 4x sobre 3, 6 dividido por 3 é 2, igual a y, né? Que é uma função. Tudo bem, gente? Entendi. Alguém tem dúvida? Ô Então tia, vamos. porque eu não entendi
como é que a senhora fez a multiplicativa aqui no menos 2 sobre 3, x ao quadrado menos 2x menos 3. Como é que vocês chamam? Se é chuveirinho ou se é distributiva? Eu preciso pegar esse número que está na frente do parêntese e multiplicar por todos os termos que está dentro do parêntese. Certo? Tem que fazer literalmente distributiva. Então, esse aqui eu vou multiplicar pelo primeiro, também multiplico pelo segundo e também multiplico pelo terceiro. Ah, você Entendi. só fez juntar os parênteses, não foi? Isso, exatamente. Nesse caso aqui, foi nesse aqui. Eu não precisei fazer distributiva 2 vezes, porque esse número aqui é 1. Certo? Aqui, como é diferente de 1, então eu precisei fazer a distributiva primeiro com esses 2 parênteses e depois com o número que está do lado de fora. Tudo bem, gente? Tudo. Duda, Maria, Vitor, que sempre perguntam. Marcos, que agora ficou quietinho, nunca mais eu vi a voz dele por aí. Pronto. Tudo certo, Carol. Então vamos lá. Ó, se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Pode mandar mensagem no WhatsApp que eu tô de olho aqui. E aí eu tiro a dúvida de vocês. Então vamos lá. Agora a questão 3. Olha só. Tá na página 38. Tá bem aqui em cima, ó, gente. A tabela mostra a distância S em centímetros que uma bola percorre descendo por um plano inclinado em t segundos. Olha a física, adoro. A distância S, função de t, dado pela expressão ST. Gente, vamos lembrar que isso daqui é sorvetão? Eita, eu nem sabia Vai entrar disso, isso, é? E aí, sorvetão. Carol? Oi? Vai entrar isso aí, é? Meu Deus. Ah, não, peraí, dá um tempo, Carol. Mentira que vai misturar com física. Ah, não, peraí, Carol. Dá um tempo. Oi, gente, mas isso aqui é tão legal ver a Ah, interdisciplinaridade. não, eu estou aqui para aprender só física, ainda me vem misturar Ô, tia, com já matemática. basta aprender física já. Agora aí, física com É, história, pode nunca nem fugir vi. de física, mas Olha a senhora só. não está querendo deixar. Olha só. Calma, calma o coração de todo mundo, por favor. Vou escrever aqui só a fórmula do sorvetão para vocês verem uma coisa. Gente, olha aqui. Esse daqui é o valor de C, esse daqui é o valor de B, e A sobre 2 é o valor de A. Meu Deus. Oxe, que viagem, Não velho. entendi essa lógica. Que viagem é essa? Quando parte do repouso, ou quando parte, né, do início da trajetória, você tem uma equação de segundo grau sem o valor de C. Uma equação de segundo grau incompleta. Quando parte do repouso, você também não tem o valor de B. Uma equação de segundo grau incompleta. Mas vamos voltar para a matemática. Eu não vou assombrar vocês com física, não, apesar de que física é maravilhosa. A distância S é em função de t, né, que é tempo, dado pela expressão at ao quadrado, olha, at ao quadrado mais bt mais c, em que a, b, c são constantes. A distância em centímetros, quando t igual a 2,5 segundos, é igual a... Aqui a gente tem a tabela, tá? Que claramente vou mandar essa questão para a Cláudia colocar na prova de vocês. Ah, Acho que é não. difícil para vocês, né? Não, Carol. Faz isso não, Carol. Não mata a gente, não. Tô brincando, adoro vocês. Tô brincando. Ó, 0, 0, tá? Eu tenho este primeiro ponto. Então, eu vou substituir aqui, eu vou dizer que é T e aqui é S, tá? Então, eu vou substituir este primeiro ponto nessa minha função aqui, ok? Então,
S não é zero? Olha só. 0 igual a AT ao quadrado. Lembrando que T é zero, vou até colocar aqui zero. Mais B vezes zero, mais C. A vezes zero é quanto? Zero, né? Isso. Mais B vezes zero, zero, né? Mais C. Logo, C, gente, é igual a zero. Olha só que legal. Ô, Carol, por que o T é igual a zero? Porque eu tô olhando primeiro esse ponto aqui, ó, 0, 0, tá vendo? Ah, certo. Do início da trajetória. Lá do início mesmo, quando dá, sabe, corrida de Fórmula 1? Que você tem, Sim. inclusive, vizinho aí com aquele Hamilton. Quando, essa semana, né? Não sei se vocês olham essas coisas, é porque eu olho tudo. Quando os carros, né? Na verdade, quando o sinal fica verde, os carros saem. Então, é naquele momento que. Então, é ali que o T é igual a zero. Ah, Então é a tá. velocidade inicial do carro quando ele. Não é a velocidade inicial. Isso daqui é o espaço inicial, que é Quando ele zero. começa a. Quando a velocidade dele já começa a aumentar. Exatamente. Na verdade, ele está parado ali naquele ponto inicial. Deu verde, todo mundo acelera loucamente. Então, a gente já encontrou aqui, ó, C igual a zero. Ok? Agora eu tenho 1 zilhão de pontos para brincar. Eu vou escolher este ponto e este ponto aqui. Tá? Quais são esses pontos? 1 e 32 e 2 e 128. Eu sei que C é zero. Então, eu tenho que o meu ST é igual a AT ao quadrado mais BT, porque C é zero, então nem vou colocar ali. Aí, aqui, neste local, eu vou substituir meus dois pontos. Olhem só. 32, porque essa é 32 no primeiro caso, né? É igual a A vezes 1 ao quadrado mais B vezes 1. Então, 32 é igual a A mais B. Agora eu vou colocar o segundo ponto. Olha só. 128, que é o valor de S, é igual a vezes 2 ao quadrado mais B vezes 2. Então, 128 é igual a 4A, por que 4? Porque 2 ao quadrado é 4, tá? Mais 2B. Vejam que eu tenho o seguinte caso. A mais B igual a 32 e 4A mais 2B igual a 128. Tudo bem, gente? Tudo. Até aqui tranquilo? Tá certo. Ô, professora, a senhora pode repetir porque do nada meu celular desconectou e eu voltei agora. Tá, posso sim. Olha só. Até que ponto você viu? Para não repetir tudo de novo? Ou foi tudo? Dessa parte do 32 é igual a vezes 1 elevado a 2. O que acontece aqui? Eu peguei dois pontos. 32, que é esse primeiro ponto aqui, certo? E peguei o segundo ponto, que é 2 e 128. Ah, Carol, eu quero usar 3 e 4. Pode? Pode. Eu quero usar 1 e 3. Pode? Também pode. Sem problema nenhum. Certo? Eu só peguei esses dois primeiros pontos porque eles, para mim, eram mais simpáticos. Tudo bem? Sim. Olha, aí eu peguei 1 e 32 e 2 e 128. E daí eu fui substituir aqui o primeiro ponto. S não é 32? Então eu coloquei aqui, ó. 32 igual a vezes o tempo, né? 1. Então, 1 ao quadrado mais B vezes 1. 32 é igual a mais B. Só coloquei isso daqui, ó. Aí eu peguei agora o segundo ponto. 128 é igual a vezes 2 ao quadrado, olha aqui, 2 ao quadrado, mais B vezes 2. Então, 128 será igual a 4A mais 2B.
Até aí, tudo bem? Tudo bem. Aí aqui o que que acontece? Olha só. Eu tenho um sistema de equações. Eu posso resolver esse sistema de equações, né, de diversas formas. Eu vou escolher a forma que mais me agrada, que é por soma, certo? Eu vou multiplicar esse daqui por 32. Mas, Carol, eu quero fazer por substituição. Pode, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou multiplicar isso daqui por menos 2, porque olha só o que que acontece. Menos 2a menos 2b é igual a menos 64. Olha só que legal. O 2b e o menos 2b, quando eu somar os dois, eles vão se cancelar. Então, vai ficar 2a igual a 128 menos 64. Se minhas contas estão certas, dá 64. Então, a é igual a 32. Porque 64 dividido por 2, deixa eu até fazer isso daqui para não gerar dúvidas. Ó, fica 64 dividido por 2. Então, A será igual a 32. Encontramos o valor de A. Sabendo que A é igual a 32, eu vou substituir aqui na minha primeira equação e vou encontrar o valor de B. Olha só. 32, que é A, tá? Substituir aqui, mais B é igual a 32. B vai ser igual a 32, que é esse daqui. Peguei esse 32 e vou passar para o lado de cá, com o sinal trocado. Menos 32. B será igual a 0. Olha só. Logo, minha função ST, eu vou escrever ela aqui em cima, é uma leve bagunça, vocês me perdoem. ST é... Vocês me perdoam. Hoje eu tô falando tudo errado. É igual a, que é 32, t ao quadrado, mais b é 0, né? 0t, mais c não é 0? 0. Então, st vai ser igual a 32t ao quadrado. Ups. Beleza. Agora ele quer saber quando t é igual a 2,5 segundos. Então, Ô, Carol, pode perguntar? tu pode repetir só essa parte aí, de onde tu achou 32? Tá, claro. Do B ou do A? Do ST, da própria função. Ah, tá. O que que acontece? O ST, ela não tem essa carinha aqui? Olha, A, B e C. Quem é A que a gente encontrou? A não é 32? Isso. Então, eu peguei aqui, substituí A por 32. Então, fica 32t ao quadrado. B não é 0? Então, fica 0 vezes t. E C não é 0? Então, fica 0. Aí, 0 vezes t é 0, mais 0, 0. Aí, sobra Por que o apenas... B é 0? Quando você pega aqui... A gente não achou que A é 32? Isso. Beleza. Aí eu vou pegar esse valor de 32 aqui e vou substituir em uma das minhas duas equações aqui em cima. Tá? Eu Certo. vou substituir nessa primeira aqui. Mais B igual a 32. Certo? Certo. Eu vou substituir 32 aqui no lado. Então vai ficar, olha aqui embaixo. 32 mais B igual a 32. Então, B é igual a 0. Certo. Então, B é 0, C é 0 e A é 32. Então, eu vou substituir cada número em sua respectiva letra. Então, No A caso, tu substituiu o valor de A nas funções que tu já tinha tido. exatamente. Eu substituí 32 em A, 0 em B e 0 em C. Certo. A nossa intenção nessa pergunta, né, é a gente definir quem é a nossa função.
E para a gente definir a função, a gente tem que encontrar o valor de A, B e C. Certo. Ficou mais claro, Vitor? Ficou, Carol. Obrigado. Então, agora, a questão quer saber qual que é a posição quando ele tiver em 2,5. Em 2,5 segundos, qual que é a posição dele? Então, o espaço para o tempo de 2,5 é igual a 32 vezes 2,5 ao quadrado. 2,5, gente, ao quadrado. Isso aqui vocês fazem na mão, tá? 6,25. 6,25, perfeito. Vezes 32 é igual a... Pera, eu não tô conseguindo 200. enxergar essa parte. Tá cortando no meu. Dá um porque- zoom na tela. É só dar um zoom na tela do Meet. Ah, consegui. Ficou melhor? Não, ficou muito grande, Carol. Volta Eu pro... dei o zoom. Gente, pronto, ótimo. Pode deixar que eu dou o zoom. Beleza. Então, a minha posição é em 200 centímetros, não é metros, centímetros, porque essa está em centímetros. 200 centímetros. Gente, alguém tem dúvida nessa questão? Calma, eu não entendi essa última parte. Essa daqui? Quando eu substituir S por 2,5? É, É porque que a questão está falando assim, a distância S em centímetros quando T igual a 2,5. Então, onde tem T, eu vou substituir 2,5. sim. Então, vou escrever aqui em cima de novo, né? S de 2,5, ou seja, quando T é 2,5, então eu vou ter igual a 32 vezes... Opa, não é T ao quadrado? Então, eu vou colocar 2,5 ao quadrado. E o 32 é de onde mesmo? O 32 é o valor de A. Ah, sim, agora eu entendi. Porque eu tava pensando que você tinha tirado o 32 da tabela. Tinha esquecido que tinha dado 32. De A. Olha aqui, o 32 é esse valor aqui, ó. Ah, É. certo. Foi coincidência o A da 32. Então, o espaço de 2,5, ou seja, a distância de 2,5, né, vai ser igual a 200 centímetros, que é a letra D. Tudo bem? Gente, eu queria fazer mais questões com vocês. Só que eu não consigo achar nenhuma questão. Peraí, volta aí um pouquinho, só pra copiar aquela parte. Desculpa. Já são 11h33. E aí, acho que não vai dar tempo, já são 11h34. A gente acabar às 11h35, né? Eu queria fazer mais exercícios com vocês, mas eu acho que não vai dar tempo hoje. Pro. Na hora que a senhora estava explicando essa questão aí, minha internet caiu, mas a senhora vai postar, né, hoje à tarde. Hoje à tarde a questão vai estar disponível lá no YouTube. Pronto, Pro. Aí eu vou como foi que a senhora fez. Porque aí quando eu cheguei aqui, só tava as coisas escritas, aí eu não entendi muito bem. Mas aí depois qualquer coisa eu falo com a senhora. Você me manda mensagem que eu te explico de novo. Obrigada. Hoje eu devo liberar a aula só depois das 4, tá, gente? Vocês me desculpem, acho que antes disso eu não consigo. Eu vou tentar, mas eu não sei se eu consigo. Certo, Pro. Aí, na semana que vem, porque essa semana a gente não vai ter muitas aulas, né? Não vai ter mais aula. Então, semana que vem a gente faz mais questões. Combinado? Eu vou disponibilizar esse material aqui também, do jeito que tá todo escrito, lá no Classroom, para vocês tentarem fazer as atividades caso vocês tenham tempo. Também, lembrando que vocês têm uma atividade lá no Classroom, tá bom? De 5 questõezinhas, coisa muito tranquila, tá bom?
Então, tentem fazer hoje. Não, eu não coloquei data limite, não. Vocês podem fazer hoje, amanhã, semana que vem. Mas com tudo Tá que faça. certo. Ô, tia, se eu tiver alguma dúvida, eu mando minha pergunta no privado. Pode, mensagem, tranquilo, que aí eu tenho que te ajudar, tá bom? Gente, eu vou parar aqui a Certo. apresentação e vou interromper a gravação.